eu quero conversar com vocês hoje é como que você deve cuidar da sua criança interna, tá? Como você vai aumentar a sua autoconfiança nessa fase tão desafiadora que é a menopausa. Para resgatar a criança interna, é importante fazer algumas coisas, né? Escutar a música que você gostava quando era criança, frequentar lugares parecidos com aquilo que você brincava, que você passeava, olhar fotos antigas. Pega o seu álbum de fotos, que hoje não tem mais álbum de fotos, porque está tudo guardado no celular ou então na pasta do Google. Mas antigamente a gente tinha aqueles álbuns antigos, né? Se você gostava de ir a um parque, leva a sua criança no parque. Por quê? Então, quando você rever fotos antigas, né, você traz lembranças e sentimentos. Então, quando você traz lembranças e sentimentos, isso te traz uma certa felicidade interna. Então, eu peço para você uma coisa muito importante para você fazer hoje ainda. Faz uma carta da sua criança interna para o adulto que você é hoje. Eu quero que nessa carta você conte para o adulto que carrega a criança interna, que você diga para ele quais são os seus medos. Do que você tem medo? A criança vai te contar. Quais são os seus medos? Essa carta você vai escrever contando qual é o medo, como você está se sentindo, onde mora, onde é que mora a criança dentro de você, em que parte do seu corpo a sua criança interna ela mora dentro de você. Então, aonde ela mora dentro de você, eu vou te explicar. É aquilo que você mais repete. O meu marido, por exemplo, ele tem uma criança interna muito latente numa atitude que ele faz. Quando ele não quer me ouvir, por exemplo, ele dá as costas e sai andando. Então, ele fazia isso quando ele era criança. Quando a mãe dele começava a falar com ele, que ele não queria ouvir, ele falava assim, dava as costas e saía andando. Então, aonde está a sua criança interna? Meu marido, eu já identifiquei que ele tem uma criança interna na hora que eu falo uma coisa que ele não quer me ouvir, ele sai andando. Então, quem faz isso? Adolescente mal educado, criança mal educada, que sai e deixa a mãe falando sozinha. Então, eu queria saber de você, aonde está a sua criança interna? Não adianta virar as costas e fingir que a outra pessoa não existe. A criança está ali, latente e implicante. E fora disso, você precisa permitir, não é besteira, tá? Você escrever uma carta para o adulto que carrega a criança que é você, a sua criança interna. Eu queria saber de alguma forma quais são os seus medos, até porque quando você resolve a criança interna que está dentro de você, a criança interna ela vai trazer muito mais segurança para o adulto que você é hoje. Então, eu vou te contar. Por exemplo, tem algumas pessoas que sofreram traumas, algumas crianças sofreram traumas na hora de aprender a nadar. E aí ela se transformou em um adulto que tem pavor de água. Então, se tentar resolver o problema da criança interna, vai fazer que o adulto se torne uma pessoa mais autoconfiante. E aí você deve estar perguntando, Júlia, e a criança interna tem feridas? Tem. São 5 tipos de feridas que a criança interna que está dentro de você carrega. Eu tenho certeza que uma dessas 5, ela está aí dentro de você. Rejeição. Qual é a criança que nunca se sentiu rejeitada? Pelo pai, pela mãe, pela professora, né? Normalmente são os líderes, pelo tio, pela tia. Normalmente, tem uma criança que se sente rejeitada. Ou abandono. A mãe trabalhava o dia inteiro ou abandonou mesmo. Deu para a avó criar, deu para a tia criar e sumiu, desapareceu. Então, tem muito adulto, mas muito adulto, que quando fala na criança que foi abandonada, eu fui abandonada, minha mãe me abandonou quando era criancinha. Tem alguém aqui presente que passou por isso?
Quando a pessoa fala que foi abandonada, ela enche os olhos de água. O que que é isso? É a criança interna gritando, chorando de dor, porque ainda sente a dor do abandono. Humilhações. Tem muitas crianças que sofreram muitas humilhações quando eram muito crianças. Sofreram humilhações na escola, sofreram com as babás, com as tias, com os vizinhos, com o amiguinho do play, sofreu bullying. Então eu fui uma criança que eu sofri muita humilhação, mas muita. Eu sofria muito bullying, mas uma quantidade horrorosa. Então, traição, a criança se sente traída. Muitas das vezes, quando o pai ou a mãe, os pais vão ter outro bebê, tem que preparar a criança para ela não se sentir traída e rejeitada. Só que muitos pais, às vezes, não sabem como lidar com isso e não preparam o irmãozinho mais velho para receber o irmãozinho mais novo. E aí, a criança que pode estar dentro de você está carregando uma dessas feridas. E a injustiça. Não é justo o que fizeram comigo, eu era apenas uma criança. Então, eu quero que você faça uma carta da sua criança para o adulto que você é hoje, dizendo quais são as suas dores, né? Quais são os seus medos. A minha criança interna, por exemplo, ela sofreu muita rejeição, humilhação e injustiça. Eu trabalho essas 3 dores em mim. E quais são as suas dores, né? Das suas feridas, da sua criança interna? Eu vou te orientar como você deve se inscrever no canal para ser notificada todas as vezes que eu subir um novo vídeo ou estiver aqui ao vivo. Você aperta o vermelhinho inscreva-se. Em seguida você vai ver a imagem de um sino, você clica nesse sino e em seguida você clica em todos. Assim você será notificado aí no seu celular todas as vezes que eu subir um vídeo ou que eu estiver ao vivo por aqui. E esse é um canal de menopausa 100% natural. Aqui você vai encontrar mais de 800 vídeos ensinando mulheres a viver bem nessa fase da menopausa. Meu nome é Júlia Cress, eu sou mentora para mulheres no climatério e menopausa.